Você já parou para pensar que, depois de uma certa idade, viajar pode fazer mais mal do que bem? Conforme os anos passam, a ideia de conhecer novos lugares ainda pode parecer encantadora, até mesmo nostálgica. Mas o que muitos idosos, como a dona Marlene ou o seu Antônio, não percebem é que, depois dos 65 anos, viajar envolve riscos e desafios que nem sempre são óbvios, e que só se revelam quando o corpo e a mente já estão sobrecarregados. Isso não quer dizer que a pessoa precise abrir mão de viver coisas novas. O que está em jogo é entender com carinho e realismo o que o seu corpo e a sua mente ainda conseguem lidar e o que eles, de forma silenciosa, já não aceitam mais. Neste vídeo, vamos conversar sobre 5 motivos importantes pelos quais viajar na velhice pode não ser a melhor escolha neste momento da vida. Vamos falar de riscos à saúde que muitas vezes ficam escondidos, e também de impactos emocionais que podem passar despercebidos, mas que pesam no dia a dia. A intenção aqui é abrir os olhos para coisas que quase ninguém comenta, mas que fazem toda a diferença para quem deseja viver com mais leveza, segurança e bem-estar. E se você já anda com aquela pulguinha atrás da orelha sobre a próxima viagem, talvez esses sinais expliquem o porquê. Fica comigo até o final, porque não vamos apenas mostrar os riscos, vamos juntos refletir sobre formas reais e acessíveis de continuar buscando alegria, conforto e realização nesta fase da vida, sem precisar enfrentar filas de aeroporto ou carregar malas pesadas. Vamos começar. Número 1. Imunidade comprometida e exposição a germes desconhecidos. Um dos perigos mais ignorados, mas extremamente importantes, de viajar na velhice é o quanto o nosso sistema imunológico se torna vulnerável diante de ambientes novos. No dia a dia, em casa, com sua rotina bem ajustada, seu corpo até consegue se manter estável. Mas basta entrar num aeroporto, num hotel ou num ônibus de excursão para se ver cercado por um verdadeiro coquetel de vírus, bactérias e fungos que o seu organismo não encontra há anos ou nunca enfrentou. Quando éramos mais jovens, o sistema imunológico dava conta do recado. Mas depois dos 60, a resposta já não é a mesma. Aquilo que parecia ser só um resfriado pode de repente virar uma bronquite ou até uma pneumonia. E aí, o que era para ser uma viagem tranquila pode terminar em hospital. Pense no caso do seu Jorge, de 81 anos. Ele viajou num cruzeiro com a filha para comemorar o aniversário. No terceiro dia, sentiu uma leve dor de garganta. Nada demais, pensou. Mas o ambiente fechado do navio, o ar-condicionado constante e a alimentação no estilo buffet contribuíram para que a dor se transformasse numa infecção no peito. Ele teve que ser levado de helicóptero até um hospital no porto mais próximo. O que era para ser uma lembrança feliz virou semanas de recuperação e muita exaustão. E não são só os germes que preocupam. Mudanças de altitude, noites mal dormidas, comidas diferentes, água de procedência desconhecida, tudo isso mexe com sua imunidade. A pele fica mais sensível, o intestino reage diferente, o nariz arde com facilidade. E o problema é que, muitas vezes, os sintomas não aparecem de imediato. E quando surgem, você já está longe de casa, sem seu médico de confiança, sem sua rotina, sem a força de antes. Isso não quer dizer que é preciso viver com medo. Mas é essencial reconhecer que aquilo que é um risco pequeno para alguém de 30 anos pode ser um desafio sério para quem já passou dos 60, principalmente se você já lida com doenças crônicas ou toma remédios que enfraquecem ainda mais o sistema imunológico. Ficar em casa não é se isolar do mundo. É, muitas vezes, uma forma de cuidar melhor de si. Você pode controlar o ambiente, garantir uma boa alimentação, manter o sono em dia, seguir sua rotina. E nessa fase da vida, onde cada gota de energia é preciosa, proteger sua saúde não deve mais ser uma aposta. Viajar pode ter sido um dia sinônimo de descoberta, mas talvez hoje a maior descoberta esteja em ouvir o que seu corpo está dizendo e respeitar isso com sabedoria e carinho. Número 2. Viagens longas aumentam o risco de coágulos sanguíneos e tensão circulatória. Pouca gente sabe disso até viver na pele,
mas viagens longas podem se transformar em um risco real para a saúde de quem está na terceira idade. Ficar muito tempo sentado, especialmente em voos ou trajetos de ônibus e carro, pode afetar seriamente a circulação sanguínea. E esse perigo quase nunca é percebido, até que os sintomas comecem a aparecer. Quando se é jovem, dá até para dormir, num assento apertado ou cruzar as pernas por horas, e no máximo sair com um pouco de dor nas costas. Mas depois dos 70, o corpo muda. O sangue circula com mais lentidão, as veias perdem elasticidade e o risco de desenvolver trombose venosa profunda, que são coágulos perigosos nas pernas que podem chegar aos pulmões, aumenta muito, principalmente quando ficamos imóveis, por longos períodos. Isso não é exagero nem teoria. Acontece com mais frequência do que se imagina, até com pessoas que tomam todos os cuidados. Veja o caso do seu Haroldo, de 78 anos. Ele pegou um voo de 6 horas para ver a formatura do neto. Durante o voo, caminhou pelos corredores, bebeu bastante água, usou meias de compressão, fez tudo certinho. Mas 2 dias depois de chegar, começou a sentir uma dor no peito e uma falta de ar repentina. Foi levado ao hospital e os médicos descobriram que ele havia desenvolvido um coágulo durante o voo que migrou até os pulmões. Felizmente, ele recebeu o tratamento a tempo, mas o que era para ser uma viagem em família virou uma emergência médica. E veja a ironia. O problema não foi o esforço físico, mas sim o tempo em que ele ficou parado. Para muitos idosos, questões como rigidez muscular, dificuldade de mobilidade ou até vergonha de se levantar durante o trajeto acabam impedindo que se movimentem o quanto deveriam. E tem mais. A mudança de pressão dentro dos aviões, a desidratação, natural durante as viagens, e até a ansiedade de voar criam o cenário ideal para complicações circulatórias. E isso vale também para longas viagens de carro. Horas no mesmo banco, poucas paradas, quase nenhum alongamento. Tudo isso prejudica a circulação. Os sinais podem até demorar a aparecer. Tornozelos inchados, pernas doloridas, aquela sensação estranha no peito. Mas quando percebemos, já estamos longe de casa, sem os exames de sempre, sem o médico de confiança e sem o conforto do lar. Problemas circulatórios nessa fase da vida precisam de atenção especial. O corpo não lida mais com esses desafios da mesma forma. Se você já teve problemas cardíacos, pressão alta ou passou por cirurgias, os riscos se multiplicam. Não estamos dizendo que viajar é um erro, mas sim que é necessário respeitar os novos limites do seu corpo. Se o sangue não circula bem, você também não consegue aproveitar a viagem, pelo menos não por muito tempo. Por isso, antes de planejar seu próximo destino, pense também na jornada que o seu corpo terá que fazer dentro do avião, do carro ou do ônibus. Às vezes, escolher permanecer firme onde está não é uma limitação. É uma decisão que preserva sua vida, sua saúde e seu bem-estar. E se você está aqui até agora, aproveita e comenta número 2 aqui embaixo, só para eu saber que você está acompanhando tudo direitinho. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora e ativar o sininho. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você e para quem você ama. Vamos seguir em frente. Número 3. Medicação interrompida e falta de suporte médico. Um dos perigos mais ignorados de viajar na terceira idade é a forma silenciosa como a viagem pode bagunçar a sua rotina de medicamentos e, com ela, toda a sua estabilidade. Aquilo que parece simples quando estamos em casa, tomar os remédios no horário certo, com a refeição correta, no ambiente de sempre, pode se desorganizar completamente em questão de horas. Basta mudar de fuso horário, dormir mais tarde, esquecer onde guardou a caixinha de comprimidos e pronto, o risco já começou. E não precisa ser um grande erro. Às vezes, tomar o remédio do coração com algumas horas de atraso ou pular apenas uma dose do anticoagulante pode desregular o corpo de tal forma que leva dias ou até semanas para se recuperar. Pense no caso do seu Geraldo, de 76 anos. Ele viajou para outro estado para visitar os netos. No segundo dia da viagem, acabou comendo mais tarde, dormindo fora do horário
e, sem perceber, tomou o remédio do diabetes só no fim da noite. Esse pequeno descuido causou tontura, cansaço, confusão mental. Sintomas que poderiam ser confundidos com algo muito mais grave. E aí está o grande problema. Quando a saúde muda repentinamente durante uma viagem, fica muito mais difícil saber se é apenas um contratempo ou se é uma emergência de verdade. Em casa, qualquer mal-estar pode ser resolvido com uma ligação rápida para o médico de confiança, que já conhece seu histórico, sabe suas alergias, entende como seu corpo costuma reagir. Mas fora de casa, você pode depender de clínicas de pronto atendimento, médicos que nunca te viram antes, sistemas de saúde diferentes e até palpites baseados em protocolos genéricos. Mesmo com um bom seguro de viagem, nada substitui a segurança de estar num lugar onde você é compreendido, onde seu histórico está à mão. E ainda há outro risco, o de ficar sem seus remédios. Eles podem ser extraviados no aeroporto, esquecidos no hotel ou simplesmente não estarem disponíveis na farmácia do local onde você está, o que acontece muito, inclusive entre estados do Brasil. Para quem toma medicamentos de uso contínuo, como para pressão alta, arritmia, tireoide ou insulina, perder uma dose pode significar muito mais do que um pequeno desconforto. Pode ser a diferença entre estar bem e precisar de atendimento médico urgente. Tomar seus remédios não é só uma rotina, é uma estrutura que preserva a sua vida. E quando a viagem derruba essa estrutura, o seu corpo fica exposto. A verdade é que a liberdade de viajar nunca deve custar a base da sua saúde. Por isso, antes de comprar uma passagem ou montar as malas, pergunte a si mesmo: estou mesmo preparado para cuidar da minha saúde longe de casa, sem o apoio e a estrutura que tenho aqui? Porque depois dos 70, até mesmo alguns dias de desorganização podem deixar marcas duradouras. Não é uma questão de fragilidade. É que a sua saúde se tornou valiosa demais para ser arriscada. E reconhecer isso não é medo, é sabedoria. Número 4. Atendimento de emergência. Menos acessível e mais arriscado. Quando a gente é jovem, viajar com certo risco faz parte da aventura. Mas depois dos 70, até mesmo um pequeno problema de saúde pode se transformar em algo sério. E fora de casa, o desfecho costuma depender menos da nossa vontade e mais do sistema de saúde que estiver por perto. Infelizmente, quando se está viajando, o acesso ao atendimento de emergência quase nunca é simples. Seja em outro estado ou em outro país, encontrar um atendimento rápido, confiável e adequado pode virar um verdadeiro labirinto. Pense comigo, e se você desmaiar no saguão de um hotel, ou sentir dor no peito dentro de um ônibus turístico, quem vai falar por você se você estiver inconsciente? Os médicos daquele local terão acesso ao seu histórico, saberão quais remédios você toma, do que você é alérgico ou quais foram seus últimos exames. Mesmo que a equipe seja experiente, ela pode tomar decisões diferentes das que seu médico de confiança tomaria. Não por erro, mas porque eles simplesmente não conhecem você. Foi o que aconteceu com a Dona Ruth, de 83 anos. Durante um cruzeiro na Europa, ela caiu em uma rua de paralelepípedos e fraturou o quadril. O hospital mais próximo ficava a mais de 1 hora. Quando ela chegou, o idioma era uma barreira. O cartão de seguro não ajudou muito. Sua filha, que ficou no Brasil, não conseguia nem falar com os médicos. O que poderia ter sido um atendimento simples e bem feito em casa virou um drama. Internação confusa, repatriação difícil e uma recuperação cheia de estresse e insegurança. Mesmo em países com boa estrutura médica, os tempos de espera são imprevisíveis. A papelada é confusa e o padrão de atendimento pode ser muito diferente do que você está acostumado. O seguro pode cobrir os gastos, mas ele não oferece a enfermeira de sempre, o médico que te conhece ou a farmácia que entende seu caso. O problema é que, na velhice, a maioria das emergências não é um grande acidente. São sintomas sutis, uma tontura repentina, o açúcar que desregula, a respiração que muda, a confusão mental por estar em um ambiente estranho. Esses sinais são fáceis de ignorar. E quando alguém finalmente percebe, a janela para agir com segurança pode já estar se fechando. Então,
Antes de embarcar em uma viagem longa, se pergunte com sinceridade: vale a pena estar tão longe de casa? Quando seu corpo talvez precise de lugares, pessoas e sistemas que realmente te conheçam? Nenhuma paisagem, por mais bonita que seja, vale o custo de passar por uma emergência médica sozinho, sem amparo. Número 5. Exaustão emocional e a perda de aterramento familiar. Viajar costuma ser romantizado como sinônimo de alegria, liberdade e descoberta. Mas o que raramente se fala, especialmente para quem já passou dos 70, é sobre o preço emocional que uma viagem pode cobrar de forma silenciosa. Lugares novos são cheios de estímulos. À primeira vista, isso parece positivo. Mas para muitos idosos, isso pode causar desorientação, bagunçar o relógio interno e minar a resiliência emocional mais rápido do que se imagina. Há uma necessidade profunda de manter certas rotinas, de estar perto de espaços e rostos familiares. E quando isso se perde, o que sobra nem sempre é empolgação. Às vezes é confusão, solidão ou um desconforto difícil de explicar. Veja o caso do seu Walter, de 79 anos. Ele sempre sonhou em visitar um parque nacional e finalmente fez a viagem. Mas no terceiro dia, já se sentia irritado, com dificuldades para dormir na cama do hotel. Sentia falta da caminhada matinal ao redor do quarteirão, da comida que seu estômago aceitava bem, da sensação de controle. Quando a filha perguntou se ele estava gostando, ele apenas sorriu e disse que sim. Mas por dentro, contava os dias para voltar para casa. O que o cansou não foi a paisagem, foi a perda do ritmo, do conforto, da sensação de ser compreendido. Subestimamos o quanto nosso bem-estar depende de coisas simples. A poltrona onde tomamos café, o rádio que sempre toca a mesma música, o interruptor de luz do banheiro, que já ligamos no escuro sem pensar. Essas não são apenas manias, são âncoras emocionais. Viajar interrompe tudo isso. E depois de décadas construindo uma vida que se encaixa como uma luva, vestir uma roupa estrangeira, mesmo que só por uns dias, pode ser exaustivo. Pior ainda quando há a pressão de acompanhar filhos ou netos, de sorrir mesmo estando desconfortável, só para não preocupar ninguém. Esse esforço emocional pode pesar mais do que qualquer bagagem. E quando voltamos, a recuperação não é só física, é espiritual. É o processo lento de reencontrar o equilíbrio, de deixar o corpo e a mente voltarem ao eixo. Mas isso não significa que você ficou rígido ou relutante. Significa que você está sábio, que entende o valor da paz, da rotina, da segurança emocional. Não é mais preciso sair pelo mundo para provar que a vida está cheia. Muitas vezes, uma caminhada no bairro, um telefonema carinhoso ou uma refeição feita 1000 vezes trazem mais alegria do que uma excursão que será esquecida em uma semana. Ficar em casa não é deixar de viver, é escutar o próprio corpo. É dar ouvidos à sabedoria silenciosa que reconhece a diferença entre aventura e ansiedade. E essa sabedoria merece todo o nosso respeito. Se você chegou até aqui, é porque leva sua saúde e bem-estar a sério. E isso já é um passo. À frente, falamos hoje sobre 5 motivos para repensar as viagens depois dos 70. O impacto no sistema imunológico, os riscos de circulação, os desafios com medicamentos, o atendimento de emergência e o peso emocional de deixar para trás o familiar. Esses pontos não são exageros, são verdades vividas por muitas pessoas e valem a sua reflexão. Envelhecer não é parar de explorar, mas sim saber quando e como proteger o que mais importa. Às vezes, dizer não a uma viagem é o maior ato de amor próprio. É dizer sim à paz. Você conquistou o direito de priorizar o conforto, a estabilidade e a tranquilidade. Ficar com os pés no chão, hoje, pode ser o gesto mais sábio que você já fez. Seja qual for sua escolha, ficar ou partir, que ela seja feita com consciência, planejamento e muito respeito pelos seus limites. E agora quero saber de você. O que mais te tocou neste vídeo? Compartilhe nos comentários o que aprendeu e como isso pode mudar a forma como você se cuida. Seu comentário é um presente para a gente. Ele motiva nosso trabalho
e nos ajuda a seguir com conteúdos que informam e inspiram. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso canal, considere clicar no botão Valeu Demais aqui embaixo. Seu apoio faz toda a diferença. Depois disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. E lembre-se sempre, saúde e vigor para curar qualquer dor.